quê? Porque era o propósito de Deus. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Olha aqui o que diz aqui. Olha aqui, porque era da casa e da família de Davi, que diz no versículo 4, na parte final. Eles foram para lá, e Maria teve o filho lá, e se cumpriu, e foi se cumprindo uma das coisas que o Senhor havia dito, da descendência do Senhor, que Jesus nasceu na Judeia. E uma outra coisa também interessante, que Jesus, ele nasceu lá na Judeia, e depois tinha que se cumprir algo também. Por quê? Ele tinha que nascer na Judeia e depois voltar para Galileia, para Nazaré. Jesus ele ia voltar para Nazaré, porque era um plano do Senhor levar ele de volta para lá. Maria e José ir para Nazaré. Por quê? Porque ele seria nazareno. Jesus, ele seria o nazareno. Então, nós vamos ver em Mateus, amados, aonde diz isso. Vamos lá para o livro de Mateus. O que aconteceu que José e Maria correram para Nazaré, depois que Jesus nasceu? Mateus 2, 19. Só que eu vou ler aqui do 22, Mateus 2, 22. Eu ouvindo que Arquilau, né, amados? Arquilau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Olha só, amados, José e Maria estavam na Judeia, o anjo veio e avisou ele. Olha que coisa tremenda de Deus. Aí para ele sair de lá, ó. Aí no versículo 23, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, para se cumprir o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Jesus, ele tinha que se cumprir isso, e ele ser chamado Nazareno, amados. Por quê? Porque era a proposta do Senhor. Se ele ficasse lá na Judeia, não ia ter como. Então, o Senhor levou ele até lá. O Senhor levou o Senhor Jesus até lá para se cumprir o propósito dele. E isso foi se cumprindo passo a passo. E o profeta Isaías, nós vamos ver aqui. Nós vamos lá no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Vamos dar uma conferida aqui. Porque brotará, capítulo 11, 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, o profeta Isaías estava falando aqui de Jesus. Esse renovo aqui, o profeta Isaías estava falando de Jesus, amados. Porque, amados, Jesus Cristo, em hebraico, quer dizer homem do renovo. Aleluia! Que deriva de Nazaré. Então, ele foi chamado assim, ó. Olha aqui o profeta Isaías dizendo, por que brotará um rebento do tronco de Jessé, para suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, que seria Jesus, esse renovo que seria Jesus, que significa Nazaré. Ele estava falando de Jesus aqui, amados. E tanto Jesus ele era conhecido como Jesus o Nazareno, é verdade ou não é? As pessoas chamavam ele assim, Jesus o Nazareno. Vamos lá no Evangelho de João. Vamos no Evangelho de João.
Acho que é João 18. Ó, mas está dando para vocês entenderem? Olha aqui, João 18, 5. Olha só a confirmação que ele seria chamado Nazareno. Respondeu-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. Sou eu. Olha, não, deixa eu ler de novo. Respondeu-lhe a Jesus, o Nazareno. É isso, né? Sou eu. Jesus, quer que eu leia? Só esse pedaço aqui. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, Sou eu. Aí, Jesus confirmou que era ele. Agora nós vamos ver aqui no versículo 7. Tornou-lhe-se, pois, a perguntar: quem buscais? E disseram-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então, mais uma confirmação que Jesus, ele foi criado em Nazaré, amados, com o propósito de quê? De nós, os gentios, de nós que fomos desprezados. Jesus, ele habitou lá, ele morou lá, amados. Por quê? Porque o Senhor, ele tinha um propósito conosco. Porque o Senhor, ele ia morrer por nós. Porque nós, se não fosse isso, nós éramos um povo desprezível. Nós éramos um povo sem salvação, sem esperança. Nós ia ser um povo sem esperança. Mas foi a misericórdia do Senhor que veio sobre nós, o amor dele tão grande sobre as nossas vidas. O Senhor foi fiel conosco. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui que fala sobre isso. Deixa eu ver se é Isaías. Pode abrir aí Isaías. Nós éramos um povo, podemos dizer assim, um povo vil, um povo desprezível, que todos iam desconsiderar, um povo, um zero à esquerda, nós éramos. Então, o Senhor, ele contemplou tudo isso, amados, porque Deus, ele jamais faz acepção de pessoas. O Senhor, ele não faz. E aqui, em Isaías 9, nós podemos conferir aqui que Isaías está falando de nós, os gentios. Olha aqui o que o profeta Isaías diz aqui em Isaías 9. O título é assim: o advento e o poder do Messias. O advento quer dizer a chegada. A chegada e o poder do Messias. Mas olha só como que nós andávamos. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu quer dizer vil, desprezível. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Quer dizer, Jesus, ele foi para Nazaré por causa de mim e de você, dos gentios. Porque assim, amados, Jesus, ele nasceu em Jerusalém. Ele nasceu lá, ele era do povo judeu. Ele nasceu lá, mas só porque ele nasceu numa manjedoura, ele foi rejeitado. Então, o que aconteceu? Jesus, ele foi transportado para Nazaré, que seríamos nós que estávamos lá, os gentios, e o Senhor ia enviar ele para nós, para resgate de nós, porque se não fosse isso, se os judeus não tivessem rejeitado, nós estaríamos sem salvação. Então, como Deus é maravilhoso, Deus ele é tremendo, Deus ele vem para quem quer ele, para quem crê nele, para quem abraçar ele, porque ele não faz acepção de pessoas. Eu costumo dizer que só tem uma condição que Deus ele não quer, se nós queremos ele. Porque caso contrário, seja nós falhos ou não, Deus ele nos quer, ele sempre nos quer. Mas se nós não querer ele, não tem como Deus querer nós. E foi o que aconteceu, os judeus rejeitaram, aí o Senhor ia enviar Jesus para Nazaré, que seríamos nós. Que seríamos nós, amados, o que nós vimos aqui em Isaías 9. Que o Senhor falou através do profeta Isaías, no Antigo Testamento, há tanto tempo atrás, amados, e que agora veio se cumprindo passo a passo.